Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Lembrando que hoje é dia 15 de abril de 2020, já chegaram ao nosso planeta mais de 40 milhões de gerações de consciências, em corpos físicos, onde nós chamamos de seres humanos. Nós não somos humanos, pessoal, só estamos como humanos. Somos consciências que saímos do universo espiritual, universo extrafísico, para o universo físico, material, E aqui no universo material temos aí a raça humana, e inúmeras raças. Quem estuda aí, faz ufologia, sabe que existem outras raças alienígenas, cada uma na sua evolução. A humanidade está muito atrasada, E temos que estudar e procurar aprender dia após dia, porque o conhecimento é importante, sendo que a humanidade precisa evoluir moralmente. E existem alguns seres também alienígenas, até muito evoluídos em termos de consciência, inteligência, mas moralmente são péssimos. Tem que aprender muito. Eles burlam as leis, eles não cumprem regras, eles agem como alguns seres que estão aqui também como humanos, Por exemplo, a regra é trabalhar, o cara quer roubar. A regra é ajudar a dar vida, a ter vida, a manter a vida. Eles querem destruir vida, matar vidas, tirar vidas. Então, estão indo contra a regra. Aí entra toda uma questão de monopólio, de influências, de manipulação, tudo que o ser precisa melhorar, precisa evoluir nesse sentido. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre um comentário de um internauta. Eu estou cheio de pedidos lá para responder, de perguntas dos internautas, e aos poucos eu vou respondendo, umas particularmente, outras eu gravo vídeos, a respeito da genética, que tem um internauta aí, que entrou em contato comigo, leu o livro de Enki e viu que o homem foi mudado geneticamente. Pessoal, a genética, ela é tipo a manipulação. A genética, você pode usar ela para um bem, como você pode usar ela para o mal. A manipulação é a mesma coisa. Você pode usar a manipulação para o bem ou pode manipular para o mal. Por exemplo, um serviço secreto, um grupo secreto que quer acabar com grande parte da humanidade. Então, eles vão criar um sistema, vão fazer uma pesquisa e vão fazer uma forma de lançar um vírus ou uma bactéria para que morram inúmeras pessoas, quantidade imensa de pessoas. É manipular para o lado negativo, para o lado do mal, infelizmente, Então, existem aqueles seres que trabalham para o mal e existem os seres que trabalham para o bem. Então, o que eu quero falar para vocês é que geneticamente, quando você vê a história do Homo sapiens e começa a estudar, que vieram seres de outros mundos para o planeta Terra com um propósito de quê? Com um propósito de ajudar na evolução humana. Não é verdade? Então eles não vieram aqui por maldade. Tá passando um carro do ovo. Então eles não vieram com maldade. Não, eles não vieram para fazer maldade. Se tu ler a história no livro de Enki, a história mostra que o propósito era ajudar na evolução dos seres que estão aqui como homem, na matéria. Então a mudança era para melhorar. Hoje em dia, existem inúmeras genéticas sendo aplicadas
tanto em animais como em seres humanos. Continua, não mudou nada, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Então não tem que ter essa preocupação, porque se vocês forem analisar, a vida ela é feita de experiências. A vida é feita de experiências. Por exemplo, um casamento é um experimento que pode não dar certo. Quantos aí acabaram? Uma família é um experimento que infelizmente pode não dar certo. Quantos acabaram? E a gente tem que saber jogar o jogo, pessoal. A gente tem que saber levar. Porque o que pode acontecer se você não souber levar a vida, não souber jogar o jogo? O que pode acontecer? É uma questão de raciocínio. Você pode entrar em depressão. Você pode ficar maluco, maluca. Você pode dar um troço na sua cabeça. Você pode pensar besteira e cometer algo que não é legal. Por exemplo, se você cometer um suicídio, aí você vai ver o seu corpo no chão e vai falar, caramba, que erro eu cometi. Pensei que eu ia morrer e estou vivo ainda, porque você não é o corpo. O corpo é só o veículo, é o transporte. Então, quando se fala na questão da genética, das modificações que vai se fazendo, por exemplo, existem genéticas em animais que traz ao animal uma proteção para que ele não venha pegar doença. Eu tenho amigos que trabalham em laboratórios, que eu estou sempre conversando, e conversaram comigo que vive-se tendo experiências, porque isso faz parte da consciência. Vivenciar experimentos. Porque nós somos a consciência, não somos o corpo. Vocês sabem que o corpo é perecível. Quando a pessoa às vezes fala, porque Jesus vai voltar, porque vai ter o arrebatamento, é uma forma de ela tentar esconder a realidade, que ela sabe que a morte é um fato. Ela já viu os tios, as tias, os avós, os primos, as primas, o irmão, a irmã, o filho, a filha, né, o amigo, a amiga, e está chegando a hora dela e ela está numa falsa esperança que ela cria na mente, muitas porque foram instruídas da forma errada, não buscaram os fatos, a lógica, né, e acaba entrando nesse colapso mental e nessa confusão toda ela tem que criar uma forma de se proteger. Então a proteção dela é acreditar que Jesus vai voltar, até chegar a hora dela ir envelhecendo, as que são velhas, né? A que vai de infarto vai logo. E aí quando ela entende do lado de lá que o arrebatamento, que significa a retirada, é do espírito, da consciência, que vai a juízo de si próprio, do que ela passou por aqui, por essa passagem. A genética, não tem que ficar preocupado em relação à genética, porque isso é algo natural que sempre existiu. É como eu falei, se for um cientista que for criar algo genético com o propósito de prejudicar um ser que está como humano, é uma coisa. Agora, quando é para proteger, para evoluir, para melhorar, para se aperfeiçoar, é diferente. Não tem um cientista chinês aí, que até foi preso, que ele fez um trabalho genético em algumas mães que estavam querendo ter filhos. E havia uma necessidade genética de se fazer um experimento para que elas pudessem ter essas crianças. E ele mudou a genética com o propósito de ajudar a fluir as coisas. Então o que eu quero passar para vocês? Isso é natural, não tem que se preocupar. Se você for ler a história dos Homo sapiens, é um ser, Homo sapiens, tá? Humano,
que a história dele vai para mais de 350 mil anos atrás. Olha só que contradição, nós estamos em 2020, mas segundo a arqueologia, a ciência, que já comprovou, e a história, o Homo sapiens tem mais de 350 mil anos. Então houve uma mudança de numeração do ciclo da humanidade. Houve uma alteração. Isso também é natural, porque nós vivemos num mundo de ilusão. Você tem que saber dançar conforme a música. Tem que saber jogar o jogo. Tem que saber jogar o jogo. Então não tem que se preocupar. E de lá para cá, houve essa alteração que, segundo o livro de Enki, seres mais evoluídos vieram, onde fala de Enki, fala de Anu, né, e outros seres, vieram ajudar na evolução da humanidade. Aí você tem que ler o livro de Enki para entender, né? E se você for observar, e como alguns já leram e falaram, poxa, aquilo ali traz algo muito profundo. Toda a história, tanto da Bíblia como o livro de Enki e outras culturas, cada um contando o que viveu, são diferentes. São diferentes. Por que são diferentes, pessoal? Por exemplo, se eu for contar a minha história, eu vou contar a minha história. Se a minha esposa for contar dela, ela vai contar dela. Tem coisas que ela vivenciou comigo que vai bater com o que eu falo, mas ela não vai falar com perfeição o que eu falei, naquele mesmo momento que nós vivemos. Por quê? Porque ela viu de uma forma diferente da minha. Mas a história é aquela, tem um fundo de verdade, sendo que foi contada de forma diferente. Por exemplo, Davi fala sobre a morte. Salmo 89, nunca vi um homem, né, não passar pela sepultura. Todos têm que passar. Mas já tem outros, não, porque vai ter um arrebatamento, meu corpo não vai passar pela morte, coitados. Quantos já morreram? Milhões assim, bilhões já morreram assim, acreditando nisso e passaram pela morte, porque são os fatos, não é questão de crença, são os fatos, os contrafatos não há argumento, os fatos prevalecem mais do que as crenças, pessoal. E a história do Homo sapiens é um fato, está comprovado, está provado, comprovado, é estudo que é aplicado nas faculdades, nas escolas, no ensino médio, etc. Em cursos, em palestras. Então a história do Homo sapiens é um fato. Eu vou botar um link vou botar alguns links para você estudar sobre os Homo sapiens. E o livro de Enki fala que eles ajudaram os seres de outro mundo que vieram a ajudar na evolução humana. Só que independente do livro de Enki, nós vivemos isso hoje. Eu tenho amigos meus que trabalham em laboratório, que eu estou sempre conversando, e eles falam para mim que isso é a coisa mais natural que já é aplicada há milênios na humanidade. Porque isso é ciência, e o cientista quer estar sempre experimentando alguma coisa. E os auxiliares deles, a mesma coisa, estão sempre experimentando. Eu tenho um amigo meu que ele é auxiliar, dentro de um laboratório. Ele é auxiliar de um cientista. Ele, Douglas, eu vivo fazendo experiências. Existem N experiências no laboratório. Experiências com animais. Com humanos não, mas ele falou para mim, Douglas, você acha que aquela ovelha Dolly foi a única a ser clonada? Olha o olho fechado e o outro aberto. Você acha que foi a única ovelha a ser clonada? Existem inúmeros animais clonados espalhados no mundo inteiro, pessoal. E já vivendo normal, como se fosse um animal. Mas e a essência dele? A essência é a energia que está dentro dele. E nós somos energia. Então, o animal, que é a matéria, o físico, está ali. E nós que somos energia, ocupamos
um espaço, no caso o corpo. O corpo vazio, sem energia, é só uma máquina sem funcionamento. Ele precisa de energia, que é o corpo espiritual, ao qual nós somos o corpo espiritual, nós somos a consciência, que é uma energia, são átomos tomando conta desse corpo espiritual. Quando chega o momento e a hora que a energia tem que deixar o corpo vai ao pó, volta à natureza, volta, os bichos comem, é o ciclo, sempre foi assim. Volta tudo normal, pessoal, como se nada tivesse acontecido. E a energia volta para o seu lugar, que é onde eu falo, o mundo das consciências, o mundo do espírito e etc. A matéria é o laboratório das energias, é a escola das energias da consciência. Então essa questão genética, isso é a coisa mais natural que existe. O que nós temos que fazer é começar a trabalhar no sentido de evoluir moralmente para acabar com as trevas. Em que sentido acabar? Controlar e segurar ela. Não que ela vá acabar, que ela não vai acabar. Mas ter um equilíbrio para segurar elas e evitar que aconteça o pior, que é justamente os assaltos, os roubos, a violência, a ignorância, né? A revolta, a rebelião. E para isso tem que se fazer um trabalho muito grande na consciência para que se chegue ao equilíbrio de desenvolver a luz e travar as trevas. Porque ela sempre existiu e vai continuar existindo. Porém, você tem que ter um controle de travar ela, bloquear ela. Quando surgir uma situação muito chata, por exemplo, dentro de casa, um casal que de repente vai brigar, o que eu aconselho? Vai dar uma volta. Dá uma volta, não precisa ir dormir na casa de fulano, não. Dá uma volta, espairece. Faz como eu, por exemplo, eu estou aqui agora. Vim gravar um vídeo aqui. Amor, vou ali rapidinho. Aí vim gravar um vídeo. E vou ali passar ali fazer um lanchinho. Ela não quis vir, né? Aí vim fazer um lanchinho. Aí estou esparecendo. Mas num caso de briga, você pode fazer isso. Você vai, esparece. Não precisa entrar em conflito, violência, nada disso. As trevas estão aí para isso. Existem seres trabalhando para te atingir, quer te derrubar, quer te jogar no buraco. E dentro de você existem, no seu inconsciente, existem inúmeras experiências de memórias passadas que podem ser despertadas no subconsciente, que vai te trazer um transtorno, que vai te trazer um problema. E aí você tem que saber travar essas memórias passadas, para você não despertar o leão que está adormecido, o velho homem. Você tem que se libertar do velho homem como? Travando ele. Porque não tem como esquecer o velho homem, ele só está adormecido, ele ainda existe. Mas mantenha o máximo para deixá-lo adormecido e nunca deixar acordar. Dizer que matou o velho homem, né? A velha consciência, o velho pensamento, só depende de você ter um equilíbrio muito grande, ter uma estrutura muito forte de luz e emanar muita luz para você conseguir reter isso, porque não é fácil. Então, sobre a questão genética, não precisa ficar preocupado, desde o momento que seja para evoluir, para avançar, para ajudar. Por exemplo, uma genética para um corpo humano cujo qual as doenças não vão ter mais acesso àquele corpo. Existe? Existe. Elas não vão suportar muito tempo ali, porque o corpo por si próprio ele reproduz uma proteção que combate elas. E elas não conseguem avançar, elas ficam bloqueadas ali. Existe. Tá me entendendo? Agora, o que não pode, por exemplo, o cara tem a solução de uma doença, que ele pode aplicar a solução, no entanto, ele guarda com ele.
e morre com aquela solução. Por que não botou para frente? Por que não divulgou um trabalho que poderia ajudar outros? Aí entra na questão do monopólio, da manipulação. Tipo assim, só eles recebem aquele tipo de remédio, aquele tipo de vacina, e o restante da humanidade morre, sofre, fica doente. A nossa luta é justamente com essas causas de seres que por causa do egoísmo só pensam em si e não querem ajudar o próximo. É trabalhar dentro de uma consciência para que eles olhem todos em igualdade e todos possamos ter a mesma visão de um ajudar o outro sem prejudicar. Ao contrário, só ajudar. Evoluir é isso. Por isso que a evolução moral, né, íntegra, ética, é a fundamental, é a primordial. Porque você sendo ético, você sendo íntegro, você vai falar, pô, eu tenho o resultado do problema, eu tenho a solução. Então eu vou aplicar a solução, não vou guardar ela comigo, eu vou aplicar. Eu estava vendo um documentário ontem dos astronautas, que antes, que eles declararam assim, antes de morrer eu tenho que contar o que eu vi. As naves que eu vi, os seres que eu vi, eu não posso morrer comigo guardado isso. Porque eu não sei o mal que vai me fazer talvez do outro lado, né? Na eternidade. Então eles começam, estava assistindo na Netflix, eles começam a contar o relato deles, né? Das experiências e os fatos que eles viveram com seres de outros mundos. Tenho também o documentário esqueci o nome dele agora, do outro astronauta. Eu vou ver se eu coloco uns links para vocês verem, né? Que ele relata tudo que ele viu dentro da Área 51, né? São documentários que te ajudam a abrir a mente para você ver o que é o universo. Então, meu amado e minha amada, você não tem que se preocupar com essa questão genética, tá? Que infelizmente, né, ainda existe uma grande parcela de seres que trabalham para o mal. Nós estamos lutando para que esse estado de consciência venha mudar e eles comecem a trabalhar para o lado do bem. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e que o amor, a paz, a integridade, a gratidão, a hospitalidade, a simplicidade venha estar com cada um de vocês todos os dias da sua vida. A humildade, a mansidão, a longanimidade e as bem-aventuranças. Todos os dias. Um forte abraço, graça, paz, muita luz. Shalom. Namastê.